Então vamos lá, começar aqui a nossa aula. Pessoal, primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre provas, correto? Provas que é um tema importantíssimo dentro de processo penal e que pode auxiliar muito vocês na questão da construção das teses. Quando a gente fala em provas, a primeira coisa que tem que vir em mente é que as provas elas buscam a reconstrução de um fato, a reconstrução de algo juridicamente relevante. Então, busca a reconstrução de um fato passado, obviamente, de algo que já aconteceu, certo? Porque o direito penal, como eu costumo brincar, o direito penal ele é o Júnior Baiano do direito. Ele é violento e chega atrasado. Ou seja, tudo que a gente for falar em direito penal e processo penal é algo que já aconteceu. A gente não vai tratar de algo que não aconteceu ainda, certo? Esse negócio de tratar de direito penal para prevenir crimes é coisa do Minority Report, porque na vida real, o direito penal, ele trata de fatos já ocorridos. Mas, vamos lá, então, por meio dessas provas, que são formas de reconstrução de fatos que já ocorreram, se chega lá na frente a uma condenação, uma absolvição, se chega a algo dentro do direito penal, dentro do processo penal, se chega a uma conclusão absolutória ou condenatória, certo? E a prova, ela busca demonstrar um fato juridicamente relevante, algo que tenha relevância jurídica, que tenha acontecido e tenha relevância jurídica, porque, obviamente, tem fatos que, apesar de serem relevantes, não são relevantes juridicamente, certo? Então, muitas vezes, questões de amizade, de parentesco, que são importantes no mundo dos fatos, na parte penal, podem ser irrelevantes para a resolução daquele caso. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, as provas, elas buscam demonstrar com elevado grau de probabilidade algo que tenha ocorrido. Então, mais do que demonstrar a verdade de um fato, é demonstrar com um grau de probabilidade que aquele fato tenha ocorrido. Por que eu digo com elevado grau de probabilidade e não com certeza? Porque a certeza, ela é inatingível dentro do processo penal. Quando a gente fala em certeza, a gente não está. O termo certeza, ele não pode ser usado dentro do processo penal, porque nós estamos olhando para trás. E tanto as provas quanto o direito penal, eles podem, por estarem olhando para o passado, a gente tenta reconstruir, a gente tenta demonstrar a verdade sobre determinados pontos, obviamente chegar o mais próximo disso, mas a gente nunca vai buscar certeza, porque a prova ela é mais ou menos como uma foto. A foto ela pode ser tirada de diversos ângulos. E dependendo do ângulo, dependendo da luminosidade, dependendo do, é, da forma como ela é tirada, muitas vezes ela acaba dando uma impressão diferente para quem vê. Então, imaginem só que a testemunha, ela viu, ela presenciou os fatos, mas estava com a visão encoberta. Então, algumas coisas ela supõe que a pessoa fez. E, na verdade, ela acredita que a pessoa que tem ocorrido daquela forma, mas ela supôs porque ela não conseguia ver. Eu sempre dou o exemplo
de um jantar de final de ano. Imagina só que num jantar de final de ano todo mundo sai e a gente vai numa pizzaria ou numa churrascaria para comemorar que todo mundo está se formando. Só que lá no meio da conversa começa uma discussão, certo? Começa uma discussão entre a Neuza e o Pedro. Eles começam a discutir. A Neuza sempre arrumando confusão, né, Neuza? E por conta dessa discussão, fica um clima meio pesado e algumas pessoas resolvem ir embora. Daí, antes de ir embora, a Heloísa, ela fala o seguinte: vamos tirar uma foto para lembrar aqui, é a última foto do da turma antes de se formar. E aparece lá todo mundo sorrindo. Quem vê aquela foto lá vai falar: nossa, que noite legal, todo mundo feliz, todo mundo tranquilo, que turma unida, que coisa bonita. E ninguém, mas pouca gente vai saber daquela discussão que houve, que deixou o clima pesado e fez com que algumas pessoas, inclusive, quisessem ir embora, e por isso que aquela foto foi tirada naquele momento, porque depois um monte de gente iria embora, devido ao clima pesado. A prova, ela é mais ou menos como essa foto. Ela vai mostrar um pedacinho do que aconteceu, mas ela não vai mostrar como um todo. Eu lembro, tem um amigo que ele é fotógrafo, e daí ele tem uma foto muito legal que ele faz, que ele mostra a seguinte imagem. É uma, é um casal de noivos, né, ela com a roupa de, de noiva, ele com terno, e daí aparece eles refletidos na água. Então aparece duas vezes eles em cima, daí como se fosse um lago com eles refletidos embaixo. E é uma foto maravilhosa, essa aí, linda, linda, linda. E daí ele mandou também a foto do local. Na verdade, eles estavam num lugar que tinha uma poça de água. Aquele lago lindo que tinha na foto, que refletia ambos, era, na verdade, um buraco no asfalto em que ele achou que ele viu que tinha enchido de água e que ele conseguiu tirar aquela foto maravilhosa. Mas quem olha aquela foto vai achar que eles estavam na beira de um lago. Olha que interessante. E a prova muitas vezes ela acontece isso com a prova. A pessoa que está ouvindo, muitas vezes ela tira conclusões. A pessoa que está ouvindo, que está vendo aquela prova, aquele documento, muitas vezes ela tira conclusões somente com base em uma prova, sem analisar as demais. E pode ter ocorrido várias coisas. Aquela prova pode ser fruto de falsas memórias, pode ser uma versão parcial, pode ser uma mentira de alguém. Aliás, para ninguém me acusar de parcialidade aqui, eu vou, inclusive, falar da loja da Copenhagen do Flávio Bolsonaro. Imagina, a gente vendo algumas provas, dá a impressão que o Flávio Bolsonaro estava usando a loja da Copenhagen para lavar dinheiro. Se a gente for ver somente a questão dos os depósitos feitos no mesmo dia, com os números redondos, fica um negócio meio estranho. Agora imagina só agora imagina que chamem um outro dono de loja e ele fale, olha, isso é algo super comum em lojas da Copenhagen, porque o volume é muito grande e a gente, para não correr o risco de ser roubado, fazemos diversos depósitos. Inclusive, tem uma orientação da Copenhagen que diz que os depósitos devem ser feitos naquele valor. Então, atingido determinado valor, um funcionário deve sair da loja para fazer o depósito no banco. Coloca tudo num envelope e faz o depósito no banco. Pode ser que. E daí aquela impressão que a gente tem de que aqueles valores são utilizados para que aquela loja seria utilizada para lavar dinheiro e aquela movimentação suspeita
ela tratava-se de um crime, se olharmos como um todo, pode ser, não estou falando que sim, nem estou falando que não, porque eu estou fazendo uma mera suposição. Pode ser que cheguemos à conclusão que se trata de algo absolutamente normal, se vierem outras provas para nos dar um panorama mais geral. Entenderam? Olha só como as coisas podem mudar. O Mas, professor, pode falar, Heloísa. boa noite. Boa noite. Você está falando disso, é como se no supermercado, eu já observei várias vezes, que quando chega um certo valor, não sei qual é a quantia, mas eles fazem a sangria. Então, eles tiram o dinheiro mais graúdo do caixa para não ter nenhum problema. Eu não sei se eu sei que, sei lá, alguma coisa mais ou menos isso que você tá colocando? É mais ou menos isso. Mas, assim, é uma suposição também. Eu não tô falando que ele fez ou que não fez, até porque Uhum. eu não conheço o processo, mas seria mais ou menos uma sangria. Ah, perfeito. Não, eu só queria. Tá bom, obrigada. Não, mas é exatamente isso, seria uma sangria. É que tem lugares que eles fazem de acordo com o valor e tem lugares que eles fazem de acordo com período de tempo, né? Eu acho que Isso. no supermercado, eu acho que eles fazem de tempos em tempos, de determinadas horas, mas tem lojas que eles Uhum. fazem de acordo com o valor. É isso mesmo. Tá, obrigada, viu? Eu sei que, inclusive, uma amiga minha, ela tinha casa lotérica, ela fazia tanto de tempos em tempos, só que quando tinha muito movimento, fazia de acordo com o valor também. Então, fazia os dois, para ficar mais protegida de assaltos. Isso, é isso aí. Então, vocês estão vendo, eventualmente, vindo outras provas, a gente pode, inclusive, mudar a conclusão, porque aquilo que a gente acha que é verdade, na verdade, não seria nem mentira, seria um conhecimento parcial das provas. É por isso que as provas elas têm que ser valoradas em conjunto, têm que ser valoradas todas elas, porque senão a gente fica preso a uma delas e acaba tirando conclusões precipitadas. E a quem é destinada a prova? A prova ela é destinada ao convencimento do juiz. Busca convencer o juiz de determinado fato, fazer com que o juiz entenda que é o caso de absolvição ou o caso de condenação. Agora vamos falar um pouquinho das provas ilícitas. As provas ilícitas, elas são provas que elas são colhidas em desacordo com a lei, sem respeitar o, a forma que a lei prescreve. Quando a gente pensa em prova ilícita, a gente tem que pensar que o agente pensa que os fins justificam os meios, ou seja, que que determinadas condutas podem justificar, podem ser justificadas no combate ao crime. Geralmente, as provas ilícitas, elas são colhidas dessa forma. Então, imaginem só, o que leva um policial, por exemplo, a torturar um acusado, um suspeito, para que esse suspeito assuma a responsabilidade do crime? É porque o policial ele faz isso porque ele é ruim? Porque ele é sádico? O que vocês acham? E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos conversar um pouquinho, vocês estão muito quietos hoje. Não, eu acho que o policial ele entende que o que ele está fazendo é certo. Não é que ele seja mal, ele entende que ele está corrigindo aquele mau elemento da melhor maneira, porque, sei lá, ele apanhou do pai e ele virou policial, ou uma boa pessoa na vida, segundo os critérios dele, por causa disso, na minha opinião, né? Então, eu concordo com o Eduardo, que, na verdade, o policial ele não faz isso de má fé. Aliás, assim, em geral, né, quando eu falo não faz isso de má fé, eu digo sempre em geral, porque tem gente boa e tem gente ruim em toda a profissão. Mas, via de regra, se o policial faz isso, eu acredito
que, por mais atroz que seja, ele acredita, sinceramente, que aquela conduta seria justificada, por quê? Porque ele estaria conseguindo elucidar um crime. É como se fosse um atalho. Ao invés de perder meses, talvez anos, numa investigação que talvez não dê em nada, em algumas horas consegue se Eu extrair. dou uma surra aqui, ele fala rapidinho qual que é o problema, né? Exatamente, exatamente, Eduardo. É, e dessa forma, imagina só imagina que eu suspeito que o que o que a minha irmã está apanhando do namorado, por exemplo. Daí eu coloco uma câmera escondida na casa dela. Coloco uma câmera e coloco escuta ambiental na casa dela. Se eu não estou invadindo a privacidade dela, estaria Está. invadindo a privacidade dela. A Neuza fez até assim, que sim com a Sim, cabeça. tá. Estaria invadindo a privacidade dela. Porém, Uma boa causa. exatamente, Heloísa, é uma boa causa. É uma boa causa. Só que o que acontece? Dentro do processo penal, dentro do sistema penal, a gente tem que pensar que os fins, eles só justificam os meios se os meios forem lícitos. O Estado, ele tem que prezar pela legalidade. A gente não pode, o Estado, ele tem um padrão ético que tem que ser mantido. Então, é o seguinte, o Estado, ele não está autorizado a cometer crimes, a cometer nenhum ilícito, Hum, correto? certo. Ele tem que agir, os agentes estatais, por serem representantes do Estado, eles têm que agir conforme a lei, porque se eles agem de forma contrária à lei, a comunicação que eles estão dando para a sociedade é que o Estado pode descumprir a lei. Uhum. Então, imagine que eu tenha feito isso, e eu sou um cidadão. O Estado, ele tem o dever de me punir por Mesmo conta que disso. seja em benefício de uma outra pessoa, de uma outra situação? Oi? É isso? Oi, Heloísa. Mesmo sendo em defesa de uma outra pessoa? Mesmo sendo em defesa de uma outra pessoa, porque aquela prova é ilícita, é uma prova obtida por meios criminosos. Agora, Professor, isso daí seria aqueles frutos das raízes. Ainda não, a gente já vai chegar lá, tá, Eduardo? A pro- gente já vai chegar lá na teoria dos frutos da árvore envenenada. professor, Pode nem falar, Heloísa. no caso que a gente observa, quando há maus tratos com idosos, ou mesmo com crianças, e os pais colocam uma câmera. Mesmo assim, nessas condições, eles podem não, eles serão punidos por isso? Nesse caso, não, Heloísa. Por Ah, quê? é Porque a casa é de quem? é minha, Você pode filmar sua casa? claro. Exatamente. Se eu quiser colocar uma câmera no banheiro da minha casa, eu Ai, posso? pode, que a casa é tua, Exatamente. o banheiro é Tá teu. bom. Se eu quiser Ah, colocar uma. eu, O eu banheiro é entendi, meu. Isso vale eu para entendi a sua comércio colocação. também? Oi, Eu desculpa. posso. Se a casa for minha, Gleice, eu posso. Porque o que acontece? Isso se refere à privacidade da pessoa. Eu entendi. Se eu Mas se quero filmar tratando minha. de comércio, a regra é a mesma para todos os ambientes? No caso, banheiro. Não entendi, Gleice. Você pode repetir? A Heloísa havia perguntado se a casa sendo da pessoa, se ela poderia colocar a câmera no banheiro. Aí a minha Sim. pergunta é, se tratando de comércio, o dono do comércio também teria essa autonomia de colocar em qualquer lugar? Não, dono do comércio não. Porque o que acontece? Imagina só ele colocar uma câmera no provador, Gleice. Ele não vai estar vendo coisas que são da intimidade das pessoas? Demais. Então, é aquele negócio. Se eu quiser abrir a minha intimidade para outras pessoas, não há problema algum. Se eu quiser colocar aqui um monte de câmera na minha casa e transformar minha casa num Big Brother, eu posso. Transmissão ao vivo 24 horas. Mas já que não tem.
o pessoal está entediado na pandemia, vai ver o André, o dia a dia do André. Eu entendi a sua colocação. Você não pode colocar a câmera na casa da tua irmã, porque você está violando a intimidade dela. Mas na Exata- tua casa você pode fazê-lo. Exatamente, Heloísa. Perfeito. A Elaine é minha esposa, ela está fazendo uma pergunta. Aqui ela falou, e se eu não quiser que você ponha? Daí a gente tem um problema, porque eu estaria violando a intimidade dela. Então, se eu colocar uma câmera na minha casa sem o consentimento da minha esposa, posso estar cometendo um crime. Por quê? Porque a privacidade não é só minha, a privacidade é nossa, Perfeito. Entendi agora. entendeu? Agora, vamos supor que eu tenha colocado uma câmera na minha casa porque eu estou suspeitando que a Elaine, que é corintiana, né, que a Elaine está sumindo com o dinheiro da minha carteira. Né, Lele Corinthians? Muito provável, professor, muito É só provável hipótese, professor? muito provável que seja fato pelo time que ela torce, né? É Eu. provável não, isso daí Professor, aproveita que tem testemunha. não é provável, eu tenho certeza, porque de vez em quando some dinheiro, e daí eu vou abrir a carteira, vou pagar alguma coisa, eu falo assim, cadê o dinheiro? E daí eu já sei que O foi gato a dona Elaine que pegou. E ela ainda está falando aqui, o que é meu é seu. Só que no caso da Elaine, como ela é corintiana, não é furto, é roubo, porque tem violência ou grave ameaça. Ela fala que se eu reclamar, ela vai me bater. E o agravante é que todo corintiano é socialista. Exatamente, Alexandre. O corintiano, ele é tudo dele, é tudo nosso. Mas brincadeiras à parte, né? Aproveitando que a Elaine também participou, fez aí uma pergunta se poderia, se da privacidade, com relação à privacidade, se eu precisaria da autorização dela, se é alguma coisa que eu quero que seria para vigiá-la, eu entendo que é crime, tá certo? Agora imagina só que eu estou desconfiado que está assumindo dinheiro da nossa casa. E daí eu coloco, estou desconfiado da Elaine, que é a Lele Corinthians. E daí eu coloco uma câmera na frente da carteira e vejo que todo dia ela vai lá e pega uma nota da minha carteira. Nesse caso, como eu não estou, vai depender do local em que a câmera está colocada, tá certo, Heloísa? Se eu colocar num lugar que tenha muito, que seja relativo à privacidade da pessoa, é uma coisa. Agora, imagina que eu deixo minha carteira no escritório, Tá. e no quartinho lá que eu tenho como escritório. E lá o que a gente faz? A gente lê e trabalha lá. Claro. Eu colocar só lá, eu vejo como algo possível de eu fazer. Uhum. Tá certo? Perfeito. Obrigada, viu? De nada, que é isso. Sempre que tiverem perguntas, façam. Mas voltando àquele exemplo que eu dei, da minha irmã, então eu coloquei uma câmera não na minha casa, eu coloquei uma câmera na casa dela. Eu estou eu tô violando a privacidade dela e do namorado dela. Certo? Não foi autorizado por ela. Eu coloquei lá de um modo sorrateiro. Então, aquela prova, como é ilícita, não poderia ser usada num processo penal. Por quê? Porque houve violação da privacidade por um terceiro. Perfeito. E no caso, eu poderia responder pelo crime de interceptação de escuta ilegal. Correto? Com o Correto. agente público, a mesma coisa. Só que o agente público ele tem mais responsabilidade do que o cidadão comum. Porque o agente público ele representa o Estado. Ele não aquele negócio, o policial, quando ele coloca a farda, ou quando ele coloca o distintivo, ele deixa de ser o fulano de tal, deixa de ser aquela pessoa, para ser um representante do Estado. Alguém que é visto como referência.
E é mais um motivo para que não possa atuar fora dos limites legais. Como vocês sabem, no direito, a diferença do direito público e do direito privado é que o particular pode fazer tudo que o direito não proíbe, enquanto o Estado só pode fazer aquilo que o direito permite. Nessa perspectiva, o agente estatal, ele deve sempre respeitar a lei na sua atuação, sendo que os fins não justificam os meios, a não ser que os meios sejam lícitos, sendo que a prova ilícita, ela é aquela prova colhida em desacordo com a dignidade da pessoa humana, em que não se respeita a dignidade da pessoa humana. Então, no caso da escuta ilegal, da interceptação telefônica ilegal, a gente tem a violação da privacidade. Agora, numa tortura, por exemplo, a gente tem a violação da própria dignidade da vítima e também, muitas vezes, da integridade física, da integridade psíquica daquela pessoa, sendo que um possível autor do crime ele pode ser vítima naquele momento. E, além disso, a prova ilícita, ela falta ali credibilidade. Me diz uma coisa, se vocês fossem torturados aqui, Neuza, imagina você, imagina que pegassem você para te torturar. Você confessaria um crime? Mesmo não tendo cometido? Eles pegam você, te torturam, você está 3 dias sem comer, apanhando, tomando choque, jato de água fria. Você confessaria um crime que você não cometeu? E aí, Neuza, o que você... Difícil, né, professor? Você dizer que confessaria ou que não confessaria. É uma situação que não dá. Tem que viver o momento para saber até a quantas vai esse suplício. Exatamente. E me diz uma coisa, Neuza. Imagina que você tivesse cometido um crime, só que você sabe que a pena daquele crime é 10 anos. Você vai ficar 10 anos no regime fechado, se você confessar. E daí os caras falam, vou ficar 3 dias aqui te torturando se você não falar. Você fala, pô, beleza, eu aguento 3 dias para não ficar 10 anos preso. Não é verdade? Tem isso também. É uma hipótese, não é? É outra hipótese. Olha só, inclusive o Beccaria, ele falava isso, ele falava, olha, a tortura, ela beneficia os fortes, porque os fortes, eles, mesmo que tenham cometido crime, vão ficar em silêncio, não vão confessar, e prejudica os fracos, porque mesmo que não tenham cometido crime, eles vão confessar. Eu tenho um amigo que ele fala assim, olha, eu não sirvo para... Ele brinca, né, que ele fala, ainda bem que eu não nasci na ditadura, porque eu não sirvo para ser revolucionário. Ele fala, se a pessoa não precisava nem me prender, era só me ameaçar. Não precisava nem me bater, era só falar que ia me bater, eu já ia contar tudo. Então... Esses dias passou na TV, o rapaz confessou que tinha estrupado o filho e não era verdade, de tanto que apanhou, de tanto que foi judiado. Exatamente. Quem não lembra o caso dos irmãos Naves? Aliás, a gente não lembra, pelo menos, a gente conhece a história, porque aconteceu na década de 30, que foi o maior erro judicial já ocorrido na história do Brasil. O que aconteceu? Um sujeito sumiu, não acharam o corpo, e daí 2 irmãos foram acusados de ter matado esse sujeito. Eles foram torturados durante dias pelo delegado. Foram torturados durante dias. Foram
E daí eles confessaram o crime. Confessaram o crime, confessaram, inclusive, em juízo, com medo de mais tortura, porque eles estavam presos, e foram absolvidos. O Ministério Público recorreu e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou os irmãos Naves com base nessa confissão. Um deles faleceu na cadeia e o outro estava cumprindo pena quando o sujeito que teria morrido apareceu. E ambos haviam confessado aquele homicídio. Olha que interessante. Quem tiver interesse, é um dos maiores erros judiciais, não só do Brasil, mas do mundo. E Então, houve olha só. reparação, professor? Olha, eu não sei se houve reparação, porque isso daí foi na década de 30, né, Neuza? Eu não sei te dizer. Eu acredito que sim, mas um deles já tinha falecido, o que sobreviveu encontrava sequelas graves por conta da tortura que sofreu durante o tempo em que ocorreram as investigações, durante o tempo em que ele ficou preso. Então, os efeitos disso acabaram sendo péssimos. A Aline está perguntando aqui que se um empregado doméstico tem o direito de saber que está sendo filmado. Olha, Aline, sempre é bom avisar que está filmando. Porém, não existe esse direito. Pressupõe que quando você está na casa de outra pessoa, você não tem um direito à privacidade tão amplo quanto você tem na sua casa. Então, por exemplo, se eu for na casa aqui na minha casa, muitas vezes eu saio de toalha e fico andando de toalha antes de me trocar. Não agora, porque agora tá frio demais. Mas no verão, muitas vezes eu ando bastante tempo de toalha antes de me trocar. Ando de cueca. Agora, se eu for na casa de qualquer um de vocês, obviamente não vou fazer isso. E se eu fizer, vocês vão me chamar de doido. Por quê? Porque o direito que eu tenho à privacidade na minha casa é diferente do direito que eu tenho à privacidade na casa de outras pessoas. Professor, Pode falar, Nelson. e como é que fica a situação se o senhor resolve dar uma passeadinha pela sacada de cueca e aí o teu vizinho do outro prédio vai te perturbar? Então, nesse caso, você não pode fazer atos obscenos. Então, você poderia tomar uma multa por essa questão. Porque na sacada, você sabe que existem outras pessoas que podem estar te observando, né, Nelson? Sim. E se não for na sacada, então for no teu quarto, mas a tua janela está aberta? No meu quarto com a janela aberta. Nesse caso, vai depender da distância que tem do outro prédio. Imagina que a pessoa ela está utilizando o zoom de uma câmera com zoom. Entendeu? Nesse caso, eu acho que há uma invasão indevida da privacidade, da mesma forma que as pessoas, tem gente que usa luneta, usa binóculo, daí vai de caso a caso. Agora, tirar foto, por exemplo, da pessoa que está no quarto, se trocando, por exemplo, eu acho que cabe, inclusive, não sei se caberia, talvez caiba até o crime de divulgação de foto de conteúdo íntimo, de material de conteúdo íntimo. Mas, no mínimo, uma reparação civil cabe, Nelson. Porque há umas 2 semanas atrás aí teve um caso aqui em São Paulo de uma professora que estava no quarto dela com roupas íntimas, o vizinho do prédio incomodado com a situação tirou foto, publicou no WhatsApp, depois ela colocou um banner na janela dela dizendo que era invasão de privacidade e tudo, mas eu não vi o desfecho disso, mas
Tem umas 2 semanas que eu li algo a respeito. Então, eu vi isso aí também. O que acontece? No quarto, você não espera que a pessoa fique olhando lá, é, olhando para dentro do seu quarto para ver o que está acontecendo. O bom senso resolve muita coisa nesse caso. E o problema é que tem gente sem bom senso dos dois lados, né? Não sei nesse caso se falta o bom senso para alguém, mas a gente tem gente sem bom senso olhando, que quer cuidar da vida dos outros, né? E tem gente sem bom senso também que acaba aquele negócio. Esses dias eu vi uma notícia eu acho que um cantor famoso que acabou tendo relações sexuais na sacada, né, em plena luz do dia. Pô, imagina se estivesse passando uma criança lá. Então é a questão do bom senso também. É, Daí a Aline está perguntando, professor, não seria a invasão de privacidade do empregado doméstico? Nesse caso, Aline, que o que existe, né, o empregado doméstico, ele sabe que o patrão pode chegar a qualquer momento. Então, é uma privacidade relativa. Se eu estou na minha casa, eu tenho uma postura. Eu vou ter uma atitude diferente da que eu vou ter na casa de outra pessoa, mesmo que a casa esteja vazia. Sabendo que a pessoa pode chegar a qualquer momento. Quando o empregado doméstico está na casa de outra pessoa, o empregado, não só o empregado doméstico, mas qualquer pessoa, um empregado doméstico, um encanador, um técnico de TV, uma visita, ela sabe que que o proprietário da casa pode chegar a qualquer momento. Então, devem ser evitadas atitudes que comprometam a privacidade dela. Então, por exemplo, eu nunca vi, acho que não seria normal um encanador, por exemplo, não vou pegar um encanador trocar o encanamento pelado da casa. Não seria algo normal. Assim como não é normal agredir, por exemplo, no caso de babás, que eu acho que a pergunta da Heloísa surgiu por conta disso, da babá que bate na criança. Isso mesmo. Então, é aquele negócio. É Aline, né? Deixa eu pegar aqui, só confirmando o nome. Aline. É aquele negócio, Aline. Imagina só que a mãe da criança chegasse naquele momento que está batendo na criança. Então não seria direito não teria, nesse caso não tem direito o direito à privacidade, ele é relativo. O que não pode é, por exemplo, colocar uma câmera no banheiro que filme a empregada indo ao banheiro. Nesse caso já seria invasão de privacidade, porque a empregada pressupõe que lá ela não vai estar sendo vigiada. Mesmo que entre alguém na casa naquela hora, se ela estiver no banheiro, ninguém vai vê-la. E daí lá ela tem a privacidade. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, como eu falei, as provas ilícitas, elas, além de faltar, de atentar contra a dignidade da pessoa humana, ela tem falta de credibilidade. Então, pô, eu dei o exemplo da tortura, mas eu posso dar outros exemplos. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Por que existe uma dúvida sobre o cabimento da utilização das provas lá obtidas pelo The Intercept, das conversas telefônicas obtidas pelo The Intercept, nos processos judiciais? Qual é o problema daquela prova? Por que existe uma certa discussão se aquelas provas, se aqueles diálogos podem ou não podem ser utilizados? O que acontece? A gente sabe se aquelas conversas elas foram entregues para o The Intercept na íntegra. Não sabemos. A gente sabe se o The Intercept recebeu as conversas na íntegra
e colocou só partes delas? Não sabemos. A gente sabe se o hacker ele incluiu alguma conversa lá no meio? Não sabemos. A gente também não sabe se o The Intercept incluiu alguma conversa lá no meio. E o pior de tudo, não dá para saber se eles incluíram, se eles tiraram do contexto, se eles excluíram alguma conversa. E com isso, falta credibilidade àquelas conversas. A gente não sabe se aquelas conversas, de fato, ocorreram daquela forma ou não. É por isso que tanto o Moro quanto os demais membros do Ministério Público Federal sempre dizem que, olha, as conversas existiram, mas foram tiradas de contexto, o conteúdo não está completo, não dá. Então, por quê? Porque justamente o que eles alegam é que, olha, não dá para saber qual é a credibilidade dessas mensagens. Imagina só que um policial está com ciúmes, tá desconfiando de uma traição da esposa. E daí intercepta, faz uma interceptação ilegal no telefone dela, e a partir dessa interceptação ilegal ele descobre que realmente ela tem um amante. E fala assim, pô, agora eu vou pegar o amante da minha esposa. E daí ele forja conversas com o amante da esposa. Como a gente vai saber? Ele acabou utilizando uma conversa, uma interceptação que era ilegal para forjar provas. Não tem credibilidade aquilo lá, não respeitou a cadeia de custódia. Entenderam? E ninguém vai saber, e ninguém vai ter como saber, porque os requisitos legais, os passos que deveriam ter sido feitos não foram respeitados. Então, uma das questões importantes com relação à prova ilícita é que elas também não têm credibilidade. Elas não devem ser usadas não apenas porque elas não são, porque elas atentam contra a dignidade da pessoa humana, mas também porque elas não têm a credibilidade necessária que se exige um processo penal democrático. Por isso que elas são incabíveis. Sendo que, nesse caso, caso elas apareçam, caso elas cheguem ao processo, elas devem ser desentranhadas dos autos, devem ser retiradas do processo para que não sejam utilizadas. E daí, pessoal, tem uma questão muito interessante, muito boa, que foi incluída pelo pacote anticrime. Antes do pacote anticrime, o juiz que teve contato com a prova ilícita, ele poderia sentenciar, ele poderia proferir uma sentença. O que acontece agora? Agora, o juiz que ele tem contato com a prova ilícita, ele deve ser afastado do processo, ele não pode mais sentenciar. Por quê? Ele não pode mais sentenciar porque porque se entende que ele está contaminado por aquela prova. Que ele, mesmo que não utilize aquela prova para fundamentar a sua decisão, ele inconscientemente vai utilizar aquela prova. Então, a partir do pacote anticrime, a partir desse ano, os juízes que tiveram contato com as provas ilícitas devem ser afastados desses autos, os autos devem ser redistribuídos. Aline, você perguntou aqui quem determina que a prova é ilícita. Quem determina que a prova é ilícita é o judiciário. Então, o advogado, o Ministério Público, qualquer um pode peticionar alegando que aquela prova é ilícita. Geralmente, quem alega esse tipo de coisa é o advogado. Então, imagine só que eu esteja alegando que determinada confissão ela foi feita mediante tortura, Aline. Quem que vai decidir se isso é tortura,
se houve a tortura ou não, se aquela prova é ilícita ou não, é o judiciário. E daí cabe ao judiciário analisar para ver se há elementos ou não que demonstrem que houve a tortura, para aquela prova ser afastada ou não. Tá certo, Aline? E, obviamente, caso o juiz de primeira instância não entenda que não é o caso de ilicitude da prova, obviamente as partes podem recorrer, pode ser por meio de habeas corpus, pode ser por meio de apelação para os tribunais ou dos demais recursos, tanto para o Tribunal de Justiça quanto para os tribunais superiores, tá certo? Mas quem determina, quem vai decidir se aquela prova é lícita ou ilícita é o Poder Judiciário. Professor, Pode falar, Alexandre. no caso da oitiva de um preso na delegacia pelo delegado sem o acompanhamento do advogado, é considerado uma prova lícita, ilícita? Isso segue adiante, não segue? Então, agora, com o pacote anticriminal, com a lei de abuso de autoridade, mudou um pouco. Por quê? A pessoa, ela pode ser ouvida sem a presença do advogado, não tem problema nenhum. Eu vou estar abrindo até a lei, o pacote anticriminal, a lei de abuso de autoridade agora, para falar exatamente qual é o artigo que trata disso. Ó, no caso, o artigo 20, Alexandre, fala o seguinte, que comete abuso de autoridade, né, aquele que impede, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. O que acontece, Alexandre? Imagina só que a pessoa, ela fala que quer advogar, que quer um advogado, e o agente público não permite que entre em contato com o advogado. Nesse caso, eu entendo que o interrogatório dele, ele ficando em silêncio ou depondo, seria uma prova ilícita. Tá certo, Alexandre? Se a pessoa comunicou que deseja um advogado, ela tem o direito de ser ouvido somente na presença do advogado, a não ser que aconteça alguma coisa, por exemplo, o advogado demore 5 horas para chegar na delegacia. Então, uma demora injustificada, daí, olha, daí o delegado, ele pode colocar, olha, deixo de ouvi-lo na presença do advogado, porque o advogado, apesar de contatado, não se apresentou. Mas nada impede que depois ele seja entrevistado com o advogado, dê o depoimento com o advogado. Mas nesse caso, Alexandre, eu entendo que se a autoridade policial ou a autoridade judicial nega a entrevista com o advogado antes, ou que nega o acesso do advogado ao interrogatório, eu entendo que seria uma prova ilícita, tá certo, Alexandre? Porque nesse caso atenta contra uma prerrogativa, que a prerrogativa não é um direito do advogado, é um direito do cliente do advogado. Entendeu? Ficou claro ou não? Não, ficou claro, professor, entendi. Mas sendo uma prova ilícita, o inquérito prossegue com essa prova ilícita. Onde e quando isso retorna ou é desempenhado dos autos? Apenas no judiciário. E aí já prejudicou, entendo eu, né? Então, na verdade, ela tem que ser assim que chegar ao conhecimento do juiz, se o juiz notar que aquela prova é ilícita, ele imediatamente tem que retirar aquela prova dos autos. Esse é o meu entendimento. Então, ok, obrigado. Notando que com o legal do juiz de garantias, Alexandre, é que caso ocorra alguma ilicitude durante o inquérito, então, imagina que muitas vezes as ilicitudes, as provas ilícitas, elas ocorrem durante o inquérito policial. Porque quando as investigações estão sendo feitas,
é o momento mais crítico. Então, por exemplo, as interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário e fiscal, muitas vezes eles são feitos na fase policial, não na fase judicial. E com isso, é nesse momento que muitas provas ilícitas acabam chegando aos autos. Daí, Alexandre, imagina só que nesse caso, o juiz de garantias, ele toma conhecimento dessa prova ilícita, ele já pode mandar ele já pode determinar a retirada da prova dos autos. Que o juiz de garantias é o juiz que ele atua durante o inquérito policial, durante as investigações. Lembrando que isso não é novidade para o inquérito policial, porque o inquérito policial tem que ser remetido ao fórum 30 dias depois de instaurado, como vocês devem lembrar. Então, o bom do juiz de garantias seria, inclusive, essa questão, porque ele já verifica a licitude das provas e, caso ele verifique que tem uma prova ilícita durante as investigações, ele já determina a retirada antes, inclusive, do oferecimento da denúncia. Ou, caso seja oferecida depois do o advogado demonstrando na resposta à acusação que houve uma prova ilícita, ele já determina ele já pode determinar a retirada daquela prova. Lembrando, Alexandre, que os depoimentos, eles devem ser retirados dos autos e devem ficar apartados, não no cartório do juízo em que vai ser julgado, mas no juízo do cartório do juízo de garantias. Isso, obviamente, quando entrar em vigor o artigo 3A e seguintes do Código de Processo Penal, obviamente. Tá certo? Ok, professor. Entendido. Obrigado. Tá certo? Mas, aliás, esse ponto do artigo 157, parágrafo 5º, é muito legal, porque porque afasta o juiz que tomou conhecimento das provas ilícitas da posição de julgador e faz com que mesmo inconscientemente ele não possa utilizar, porque de vez em quando ele fala, tudo bem, eu não vou utilizar essa prova, mas é uma prova que é tão convincente para o juiz que muitas vezes ele acha que ele acaba se valendo dela, mas sem citá-la, mas no seu convencimento, no seu subconsciente, ele acaba utilizando-a. Professor, Oi? no caso disso que você acabou de falar, do 157, é designado um novo juiz, assim, automático? Como que funciona isso? O processo ele tem que ser redistribuído. Então, no momento que foi determinada, que chegou-se à conclusão que há uma prova ilícita no processo, essa prova ilícita tem que ser desentranhada e depois do desentranhamento ele é redistribuído para um novo juiz. Perfeito. Lembrando que isso se for o juiz que vai sentenciar. Ok. Se essa prova surgiu no momento que o juiz iria sentenciar, né, já durante a instrução processual. Tá. Agora, Oi, desculpa. Agora, a partir da entrada do juiz de garantias, a partir da entrada em vigor do juiz de garantias, se essa prova tiver chegado à luz durante o inquérito policial, automaticamente, depois da denúncia, o processo já vai ser redistribuído. Então, não tem problema o juiz de garantias tomar conhecimento de provas ilícitas. Ok. Não, agora você me respondeu o que eu ia te perguntar. Perfeito. Tá ótimo. Obrigada. Então, vamos seguir aqui. Aí a gente tem eu trouxe aqui alguns exemplos de provas ilícitas. Então, a tortura é um exemplo de prova ilícita, a busca e apreensão irregular, por exemplo, uma busca e apreensão sem mandado judicial. O policial, ele resolve que vai fazer uma busca e apreensão sem o mandado judicial, bate na porta do sujeito e fala, eu vou entrar aí para ver se tem droga, para ver se é aí que está escondido dinheiro, ou se não, uma busca e apreensão com um mandado de busca e apreensão genérico, que não fale o que deve ser apreendido. Lembrando que, obviamente, o mandado de busca e apreensão não precisa falar, olha, apreenda o computador da marca
HP modelo XPTO, fabricado no ano tal. Não, não precisa. Precisa falar, apreenda computadores na residência do suspeito, aprenda celulares, aprenda documentos em que ele figure como credor, por exemplo. Agora, não precisa, a busca e apreensão não precisa ser super específica, mas tem que indicar quais são os objetos, para que sejam apreendidos, por exemplo, computadores. Não pode apreender apenas objetos relacionados ao crime, porque senão seria genérico demais. Ou senão, um mandado de busca e apreensão que não indique o endereço, que fale, olha, um mandado de busca e apreensão para entrar em todos os apartamentos do condomínio o Amor é Lindo. Então, pô, o policial poderia entrar em todos os apartamentos daquele prédio. Não tem sentido. Por quê? Porque é um mandado de busca e apreensão genérico. Para entrar em qualquer casa de determinado bairro. Também será uma prova ilícita. Por quê? Porque não preenche os requisitos legais do mandado de busca e apreensão. Também é prova ilícita interceptação telefônica irregular, interceptação ambiental irregular, e também quando é feito com violação das prerrogativas, como o Alexandre aqui nos trouxe, o exemplo da pessoa que ela que é impedida de se entrevistar com o advogado, que o advogado é impedido de acompanhar o interrogatório do acusado, de acompanhar o depoimento. Então, seria também uma prova ilícita. E daí, vamos falar um pouco de prova ilícita por derivação. A prova ilícita por derivação, ela é uma prova que ela tem aparência de licitude, ela tem uma aparência de legalidade. Porém, ela não é legal, porque ela tem como origem uma prova obtida de forma ilícita. Então, imaginem só que foi feita uma interceptação telefônica irregular. Eu interceptei, se não, vamos dar aquele exemplo, aquele primeiro exemplo que eu dei, que eu resolvi colocar no apartamento da minha irmã uma câmera, porque eu estava desconfiado que o namorado dela agredia. Coloquei a câmera sem falar para ninguém. E daí, eu descubro que não só o namorado dela está agredindo-a, como também descubro que ele é um grande traficante de drogas. E que ele guarda, e que ele está escondendo drogas no apartamento da minha irmã. Daí eu pego essas imagens e levo para a polícia, para mostrar que, olha, o namorado da minha irmã está traficando drogas e utilizando o apartamento para esconder. E daí a polícia fala assim, olha, a gente vai pegar isso aqui, mas vai investigar mais, porque a gente suspeita que possa fazer parte de uma organização criminosa muito maior. E daí eles começam a investigar. E pedem para o juiz a quebra do sigilo telefônico desse namorado da minha irmã. Pedem a quebra do sigilo fiscal dele, do sigilo bancário. E com isso, eles descobrem uma série de outros crimes. Descobrem que realmente é um grande traficante, o maior traficante do Brasil. E que tem uma série e conseguem descobrir diversas outras pessoas que participam das atividades criminosas com ele. Daí chega lá na frente, o advogado vai falar o seguinte, olha, essas provas não podem ser usadas. Mas daí o pessoal vai falar, pô, mas não pediu autorização judicial para quebra de sigilo telefônico? Pediu. Não pediu autorização judicial para quebra do sigilo bancário e fiscal? Pediu. Ah, não foi. A busca e apreensão não era regular? Era regular. Não tinha problema nenhum. Todas pareciam ser lícitas. Só tinha um problema. Essas provas, elas tiveram origem de uma prova ilícita, que é aquela gravação
ambiental sem autorização da minha irmã. E por conta disso, essa prova, que é ilícita, que é a primeira prova, ela acabou contaminando todas as demais provenientes dela. Então, pela teoria dos frutos, isso daí é o que acontece. A teoria dos frutos da árvore envenenada diz o seguinte, que uma árvore que esteja envenenada, caso ela venha a produzir frutos, esses frutos também estarão envenenados e não poderão ser consumidos, porque senão matarão a pessoa que os comeu. Com as provas é a mesma coisa. Caso uma prova seja ilícita e produza outras provas, essas provas, apesar da aparência de licitude, elas serão ilícitas, elas estarão contaminadas, contaminarão as demais e não poderão ser utilizadas. Correto? Por que não poderão ser utilizadas? Porque elas provêm de uma prova ilícita. Legítimas. A aparência, aparentemente elas são legais, mas na prática elas são ilegais. Entenderam? Entendi. Quem que tinha perguntado da prova da teoria dos frutos da árvore envenenada, que eu até falei para que eu já ia falar? O Eduardo Donegar. Ah, o Eduardo. Então, Eduardo, basicamente é isso. No caso, as provas são provas ilícitas por derivação. Por quê? Porque elas derivam de uma prova ilícita. Elas foram colhidas de forma legal. Elas foram produzidas de forma legal. Porém, elas estão maculadas porque sem que existisse a prova ilícita, as provas não se chegaria nas provas lícitas. Entendeu? Nas provas supostamente lícitas. Entendeu, Eduardo? Então, pessoal, por enquanto, alguma dúvida sobre provas ilícitas e provas ilícitas por derivação? Não, tá tranquilo. Professor. Oi? Oi, é a Nath. Natália. Pode falar, Nath. Nath ou Natália? Prefere que chame como? Eu só queria fazer uma colocação quanto ao parágrafo 5º do artigo 157 do CPP, né? Sim. É que, na verdade, antes ele já existia no parágrafo 4º, né? Só que ele foi vetado. Depois houve essa questão do pacote anticrimes que retornou ele, é isso, né? Porque antes tinha isso. Exatamente. Em 2008, ele foi incluído pelo Poder Legislativo, tá certo? Só que ele não entrou em vigor porque foi vetado em 2008 já era o Lula, não era? Salvo engano, já era o Lula. Era esse. Era o Lula. Por quê? Qual era o motivo do veto? Que, aliás, eu acho que foi errado esse veto, diga-se de passagem. Aliás, vamos fazendo justiça, inclusive, em termos na parte penal, na parte do sistema penal, os governos do PT foram um grande retrocesso para o sistema penal. Foi um momento de grande retrocesso, foi um momento de grande... O superencarceramento aumentou muito, leis penais e processuais penais, que são muito questionáveis, foram aprovadas, leis flagrantemente inconstitucionais muitas vezes, fora os ministros que eles deixaram aí, né, o Barroso, o Fachin, que, pelo amor de Deus. E o Carmen Lúcia, que, na verdade, utilizam o sistema penal de um jeito que não dá nem para entender o que eles estão querendo fazer. Mas... assim, o pouco que eu li sobre foi que eles acreditavam que, vetando esse parágrafo, teria mais celeridade, né, no processo. Então, o pouco que eu li, vi que muitos doutrinadores não concordavam com o veto desse parágrafo, porém era isso que eles falavam. Pelo fato da substituição do juiz, por ele conhecer a prova ilícita,
o processo ele demoraria mais. Então, era essa a questão que eles falaram. Natália, tem duas questões. Tem essa questão, e outras pessoas diziam que isso iria aumentar muito os custos do judiciário, porque, por exemplo, como ia fazer em cidades em que se trata de vara única? Como isso ia acontecer? Né? Como eles iam fazer? Agora, por ter, inclusive, por grande parte do judiciário já está informatizado, a situação fica muito mais fácil, porque daí você só manda o processo digital para o juiz da outra comarca, da comarca vizinha a julgar. E daí, no dia do julgamento, ele comparece ao tribunal. Ao tribunal não, ao fórum em que será julgado. Mas um dos motivos era a questão da celeridade, e o outro motivo a questão do gasto público, que eles iam falar, a gente vai ter que contratar um monte de juiz para pegar processo que tem prova ilícita. Né? Ou senão vai ter que mandar o processo para outro juiz. Então, tinham essas duas questões. Mas todos os doutrinadores que são sérios, que estudam processo penal com responsabilidade, eles falavam que esse veto foi feito de forma errada, que não deveria ter vetado, porque o juiz ele não é um super-homem. O juiz ele é uma pessoa comum, como nós aqui, que ele tem suas qualidades e seus defeitos. E, obviamente, uma pessoa que toma conhecimento de uma prova ilícita, ainda que inconscientemente, ele acaba sendo influenciado por essa prova ilícita. E por isso, eu acho que, nesse ponto, o legislativo acertou em incluir o parágrafo 5º e o Bolsonaro acertou em não vetar o parágrafo 5º. Olha, hoje eu tô elogiando bastante o Bolsonaro e criticando o PT. Hoje eu tô invertido. Tá virado hoje. Tô virado. Tá certo. Vamos seguir aqui. Meus votos Equilíbrio na para vida que é o senhor tudo, continue professor. assim. Não acostumem, não. Não acostumem, não. Mas, nesse Bela caso, a gente tem... evolução, hein, professor? Bela evolução. Não vou... não vou... Pode ficar tranquilo que semana que vem eu volto ao normal. Imparcialidade, por favor. Não, a gente tem que ser imparcial. Eu falei desde a primeira aula, eu falei para vocês. Eu não minto para vocês sobre a minha formação, sobre minhas preferências políticas e ideológicas. Mas a gente tem que ser justo, a gente tem que falar a verdade para vocês. Não pode omitir informação, não pode fingir que... Não pode ser... Eu não acredito na neutralidade, mas eu acho que a gente pode ser imparcial. Perfeito. É isso aí, professor. Concordo contigo. Então, mantendo a imparcialidade, hoje foi dia de elogios ao Bolsonaro. Vamos todos abrir uma loja de chocolates Copenhague, hein, professor? Vamos todos abrir. Vamos ver se... Eu tô curioso para ver se... Vai saber se eu não acerto na tese, porque isso que eu falei no começo da aula foi basicamente um negócio que eu criei da minha cabeça, tá? Mas em sendo essa tese, uma loja que vende 35 mil reais por dia de chocolate? Pô. Olha, eu não duvido não que venda 35 mil reais por dia. Você sabe, porque os depósitos eram de 35 mil reais ou é o que eles alegavam? Você sabe me dizer? Não sei, professor. Não estou a par disso. Só sei que é uma tramóia descarada, né, na minha avaliação. Não, porque assim... Bom, se o senhor não tem provas, por favor, melhor não cometer, então, falso levantamento. Não, mas eu vou te falar que eu nem acho que 35 mil reais seria um valor muito elevado. Se a gente for pensar, não sei onde fica essa loja, mas a Copenhagen é uma loja cara, e se tiver num ponto bom,
é plausível vender até mais do que R$ 35.000 por dia. Né? Se for do filho do presidente, com certeza. A questão que a gente tem que ver assim, obviamente, os depósitos são suspeitos, mas ele tem direito à defesa, ele tem que se defender, sim, tem que falar, tem que contar a versão dele, e a versão dele tem que ser ouvida pelo juiz, e se entender que não tem pé nem cabeça, que condene, se entender que tem lógica, que absolva. É importante, e é importante, inclusive, dizer que ele deve ter esse direito à defesa, que ele, por vezes, bradou contra o direito à defesa de muitas pessoas. Mas, mesmo aqueles que são contra o direito à defesa, têm o direito à defesa. É um direito inalienável. E que ele possa usar todos os meios, todos os pedidos que ele faça ao juiz sejam deferidos para que ele realmente tenha direito à ampla defesa e ao contraditório. Aliás, no processo penal, eu desejo a todos que tenham um processo penal democrático, porque se eles não tiverem, e alguma vez, em algum momento, eu for vítima do sistema penal, eu quero ter todos esses direitos. É uma questão de autoproteção. Então, vamos seguir aqui. Dentro da teoria do... Professor, uma pergunta última para encerrar esse tema. Ele é corintiano? O Flávio Bolsonaro? Olha, não sei dizer, mas se for corintiano, ele merece pelo menos uma condenação, né? Daí, o corintiano tem presunção de culpa. O corintiano, no processo penal só tem uma cláusula que inverte, esse corintiano, que daí inverte a presunção de inocência e a presunção de culpa. Mas, seguindo aqui, Alexandre, a teoria dentro da teoria das provas ilícitas, né, das provas ilícitas por derivação, a gente tem a teoria da fonte independente. Pela teoria da fonte independente, a prova que foi obtida, a prova ilícita, que foi obtida por meios ilícitos, e delas se originaram provas com aparência de ilicitude, provas formalmente lícitas, mas que, em decorrência da contaminação, seriam ilícitas, se elas fossem obtidas sem a utilização dessas provas ilícitas, elas são legais, elas são legalizadas. Inclusive, isso está previsto no artigo 157, parágrafo 2º, né, que diz: considera-se fonte independente aquela que, por si só, segundo os trâmites típicos de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto de prova. O que acontece? O que dizem que a prova ilícita por derivação, ela poderia ser legalizada se ficasse demonstrado que, pelos meios normais de obtenção de prova, pelos meios normais de obtenção de investigação, se chegaria àquela mesma prova que é ilícita por derivação. Eu tenho uma crítica a essa teoria, ainda mais levando-se em conta o sistema penal brasileiro. A prova, primeiro, isso aí é um exercício de futurologia, você falar que a prova é ilícita por derivação, que a prova ilícita por derivação seria encontrada da mesma forma se seguissem os trâmites normais. Então, esse é o primeiro questionamento. Como a gente pode determinar que aquela prova realmente seria encontrada caso seguissem os meios normais? Por um azar, por um desleixo, pode ser que ela não fosse encontrada. Poderia ocorrer isso. E outra coisa, talvez em locais em que a investigação ela é muito bem regrada, ela ocorre de uma forma bem determinada, em que os protocolos policiais eles são seguidos à risca, talvez isso fosse possível a gente falar.
A gente fala em teoria da fonte dependente. No Brasil, os protocolos de investigação não são seguidos. Infelizmente. Os protocolos de investigação, primeiro, eles são sigilosos. Os protocolos policiais, o primeiro problema é que eles são sigilosos, e o segundo problema é que eles não são seguidos. Para vocês terem uma ideia, hoje eu estava numa sustentação oral e eu alegava ilícito da prova por conta por não ter seguido uma determinação, uma portaria do delegado-geral de polícia. E eu falava, olha, a portaria diz, essa portaria, ela se volta, né, ela existe para garantir a lisura da prova, a credibilidade, para garantir a segurança, a confiabilidade da prova, a autenticidade. E eu coloquei isso aí. E o desembargador, por incrível que pareça, me disse que uma portaria do delegado-geral de polícia não precisa ser seguida pelos policiais. Por incrível que pareça. Se a portaria não precisa... ele falou que a portaria do delegado-geral de polícia não é norma. Então, eu queria entender, se a polícia não precisa seguir as próprias normas do delegado-geral de polícia, as normas feitas pelo comando da polícia, quais são os procedimentos que eles devem seguir? Né, quais são os regramentos que eles devem seguir? Então, num país como o Brasil, em que se admite fazer a prova da maneira que as pessoas bem entendem, é muito difícil a gente falar em falar que a descoberta seria inevitável. Com certeza seria descoberto se seguissem os trâmites normais, comuns de investigação. Porque quem é policial, principalmente da Polícia Civil, sabe que muitas vezes não existe uma metodologia bem definida para fazer a investigação. Sem uma metodologia bem definida, como a gente vai saber que realmente aquelas provas seriam utilizadas? E daí, deixa eu até explicar como surgiu essa teoria, a questão da teoria da fonte dependente. Nos Estados Unidos, um rapaz, ele sumiu, uma criança, ela sumiu, e a polícia começou a procurá-lo. E tinham duas equipes procurando, uma independente da outra. Uma equipe ela dividiu a cidade em quadrantes e começou a cavar diversos locais, porque haveria uma suspeita de que ele havia sido enterrado num terreno. Então dividiu aquele terreno em quadrantes, em quadrados, e foi cavando quadrado por quadrado para tentar achar o corpo dessa criança. E uma outra equipe começou a procurar possíveis suspeitos. E acharam, parece que um andarilho, uma pessoa que estava passando pela cidade naquela época, e prenderam essa pessoa e começaram a torturar esse rapaz. Olha, existe tortura até nos Estados Unidos, tá certo? Então não é uma coisa de país subdesenvolvido, é uma coisa de diversos países. E torturaram esse sujeito. E esse sujeito, ele assumiu a autoria e indicou onde estava o corpo. E achando o corpo, né, daí essa equipe se dirigiu lá e achou realmente o corpo no local onde esse sujeito indicou que estaria enterrado. E esse caso chegou à Suprema Corte Americana. Que a Suprema Corte Americana disse o seguinte, olha, pelos métodos de investigação normal que são usados pela polícia daquele estado, esse corpo seria achado inevitavelmente, porque são os métodos normais de investigação. Então, se fossem seguidas as normas de investigação, se chegaria invariavelmente nessa prova. De modo que, apesar da tortura, o corpo seria descoberto mais cedo ou mais tarde.
Então, é com base nisso que se criou a teoria da fonte dependente, certo? Vejam bem, Professor, que nesse... Pode falar, Nelson. mas nesse caso, seguindo a prática deles, eles encontrariam o corpo, Sim, mas talvez não encontrassem o marginal. eu concordo com você, Nelson. Desculpa, o senhor concorda ou não? Concordo com você. Sim. Eu concordo com você. Então, a gente já vê um primeiro erro aí nessa teoria, nessa decisão. Ah, ok. Né? Você já me indicou um primeiro erro. Eu concordo plenamente com você. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa teoria da fonte dependente, porque como que a gente vai saber que chegaria invariavelmente nessa prova? Principalmente sabendo que os protocolos policiais, muitos deles são sigilosos. Então, como que a gente vai conseguir saber realmente como seria a atuação policial? Correto? Como seria feita a investigação? Acaba sendo muito difícil, acaba sendo, na verdade, uma questão de futurologia, na minha opinião. Mas todos os livros de processo penal vão tratar da teoria, da teoria da descoberta inevitável, da fonte dependente, tá certo? Pessoal, sobre provas ilícitas, alguma pergunta? Podemos Não. seguir? Podemos. Vamos seguir. Agora a gente vai entrar um pouquinho nas penas restritivas de direitos. Como vocês sabem, existem dois tipos de pena. Existem as penas privativas de liberdade e as penas restritivas de direito. As penas privativas de liberdade, como o próprio nome já diz, retiram a liberdade do sujeito. E as penas restritivas de direito, elas são o que nós chamamos de penas alternativas, porque elas são alternativas à prisão. Pode ser a limitação de final de semana, pagamento de multa, proibição de frequência a determinados lugares. A questão, pessoal, é que elas são autônomas porque elas têm finalidades próprias. Então, por exemplo, prestação de serviços à comunidade. A prestação de serviços à comunidade busca que a pessoa se ressocialize, se reinsira naquela sociedade. Por meio de boas práticas, ela, além de estar reparando o mal do crime, ela também estaria se ressocializando. Outra pena restritiva de direitos, a proibição de frequência a determinados lugares. Por exemplo, o torcedor de futebol que se mete em confusão, que se mete numa briga. Esse torcedor ele pode ser proibido de frequentar estádios por determinado período. O que se busca, nesse caso, é que ele não cometa mais crimes por determinado período, é a inocuização dele. Então, durante aquele período, ele vai ficar afastado dos estádios, que é o local em que ele encontra problemas, em que ele acaba brigando, certo? Então, elas têm finalidades próprias. Além disso, elas são substitutivas. Elas não são previstas no preceito secundário. Vocês lembram o que é preceito secundário? Hein, pessoal? É importante vocês saberem o que é preceito secundário, porque pode cair na prova da OAB e vocês podem se deparar com isso também na vida jurídica de vocês. Vocês lembram o que é preceito secundário? Alguém lembra? Não. Vamos lá. Preceito secundário é a pena imposta. É a pena imposta. Então, o preceito primário é a definição do crime. E o preceito secundário é a pena imposta àquele crime. Então, por exemplo, eu vou aproveitar que eu estou com a lei de abuso de autoridade aqui aberta na minha frente e eu vou pegar o preceito primário do artigo 9º, decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Esse é o preceito primário. O preceito secundário a pena é detenção de 1 a 4 anos e multa. Entenderam?
o que é preceito secundário e preceito primário? Entendi. Lembrei. Lembraram? Lembrei. Com certeza vocês já aprenderam Professor, isso. eu não consegui entender. O senhor pode repetir, por favor? Claro, Eduardo. Preceito primário é a definição do que é o crime. E o preceito secundário é a pena imposta, Ah, perfeito, obrigado. certo? Vamos lá, então. O que acontece? As penas restritivas de direitos, elas são substitutivas. Por quê? Elas não são previstas no preceito secundário. A única pena restritiva de direitos que é prevista no preceito secundário é o porte de droga para consumo pessoal. As demais, elas não têm, elas não são previstas no crime. Elas são previstas de modo genérico e elas podem substituir as penas privativas de liberdade. Elas substituem as penas privativas de liberdade. Então, penas privativas de liberdade que cumprem os requisitos legais que a gente já vai ver, elas podem ser substituídas por penas restritivas de direitos. E elas também são reversíveis. Isso significa que, caso elas não sejam cumpridas, caso o autor do delito não cumpra aquela pena, o juiz pode determinar que seja aplicada novamente a pena privativa de liberdade, certo? Então, imaginem só que o juiz substituiu a pena privativa de liberdade de 2 anos de prisão por prestação de serviço à comunidade e o sujeito ele não comparece para prestar o serviço à comunidade. Nesse caso, o juiz ele pode determinar que a pessoa seja presa por não ter cumprido a pena restritiva de direitos. Vamos lá. Quais são os requisitos para a substituição? A pena, ela tem que ser menor do que 4 anos se o crime é doloso. Caso se trate de crime culposo, qualquer pena. E no caso de concursos de crimes dolosos, a soma das penas. Desculpa. A soma das penas tem que ser menor do que 4 anos. Isso significa que, caso a pessoa tenha cometido mais de um crime e some-se as penas, a soma delas não pode ser maior do que 4 anos. Além disso, o crime deve ser praticado sem violência ou grave ameaça, sendo que existe a exceção, que são os crimes de menor potencial ofensivo. Nesses casos, pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça. Além disso, o condenado ele deve ser primário, deve ser a primeira condenação do sujeito, e as circunstâncias judiciais do artigo 59 devem ser favoráveis. Isso significa que ele deve ter bons antecedentes, não deve ter o crime como meio de vida, para que sejam aplicadas as penas restritivas de direito. Pessoal, por enquanto, tá ok? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Ninguém tem dúvida sobre pena restritiva de direitos? Devo- de direito? Vamos lá, então, vamos seguir. Pessoal, antes de entrar nos memoriais, eu queria saber, acabei esquecendo de perguntar no início da aula, surgiu alguma dúvida com relação à primeira peça? Surgiu alguma dúvida? Alguém teve alguma dificuldade? Coronini falou que não. Alguém mais? Ninguém teve dúvida? Então vamos seguir aqui para os memoriais. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos lá.
A gente vai falar agora dos memoriais. Os memoriais, eles são apresentados depois da instrução processual, tá certo? Lembra lá do nosso esqueminha? Que tinha investigação, denúncia, instrução processual e logo depois a sentença. Os memoriais, eles são apresentados entre a instrução processual e a sentença. Então, os memoriais é a peça mais importante que existe dentro do direito penal, dentro do processo penal. Por quê? Porque é lá que vocês vão falar tudo que interessa à sua defesa. Os memoriais também são conhecidos como alegações finais. Então, é lá que vão falar tudo que interessa à defesa, sejam teses absolutórias ou teses subsidiárias para redução da pena, correto? Então, lá vocês vão falar tudo que interessar ao seu cliente. Qual é a fundamentação legal dos memoriais? É o artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Ele é cabível após a instrução processual e a competência para receber, tanto para receber quanto para julgar, é do juiz da causa. É do juiz que está julgando. Sendo que o prazo para a apresentação dos memoriais são 5 dias corridos. Lembrando que os prazos no Código de Processo Penal sempre são em dias corridos, sendo que o prazo do CPC, do novo CPC, são em dias úteis, né? Certo? Eu faço essa ressalva para lembrar vocês, porque é para não haver nenhum tipo de confusão. Quais são as teses mais comuns? São teses de nulidade, de extinção da punibilidade, desclassificação do crime, dosimetria da pena, regime inicial de cumprimento de pena, substituição da pena restritiva de liberdades por restritiva de direitos, suspensão condicional da pena, mas também pode ter tese de negativa de autoria, de falta de prova para condenação do acusado. Tudo isso são teses que podem ser apresentadas pela defesa, tá certo? E vamos lá para a estrutura dos memoriais. Eu deixei aqui a resposta à acusação sem querer, mas é memoriais, tá? Qual é a estrutura? Primeiro, excelentíssimo senhor juiz de direito da vara criminal da comarca D, dá aquele espaçamento de 5 linhas, coloca o nome do cliente, já qualificado na presente ação penal, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, para o seu advogado, apresentar memoriais com fulcro no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, pelos fatos e direitos a seguir expostos. E daí vão colocar dos fatos, do direito e dos pedidos. Lembrando, pessoal, que é comum que nos memoriais que os memoriais sejam apresentados na vida prática de forma oral, na própria audiência, tá certo? Agora, o juiz pode, dependendo da complexidade da causa, determinar a apresentação de memoriais acusatórios e defensivos, correto? Pessoal, perguntas aí. Quem tem alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, Pode falar, Heloísa. você fala dos memoriais de ser oral, mas Sim. você tem que, desculpa a minha ignorância, você tem que apresentar isso através dessa peça. Então, o que acontece? Na prática, o que acontece? Eu vou te explicar na prática, e que aqui é um treino para a prática e para a OAB também, tá certo, Heloísa? Tá certo. Na prática, como funciona? Você faz audiência de instrução e julgamento, em que são ouvidas as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, é interrogado o acusado.
E daí o juiz, ele fala para as partes apresentarem os memoriais orais, as alegações finais orais, correto? Ok. Muitas vezes, e daí o Ministério Público fala e depois o advogado fala. E o Certo. juiz sentencia ali na hora mesmo. Ok. É muito comum na prática, Heloísa, que o juiz ele mande, ele peça para a acusação e para a defesa escreverem Uhum. Sim. os memoriais, escreverem na ata de audiência. Então você vai lá, senta no computador do assistente do juiz Tá. e redige lá os memoriais na hora. Muitas vezes, inclusive, leva o computador, vai redigindo o que as testemunhas estão falando, já em tempo real, daí coloca no pendrive, espeta o pendrive e resolve lá na hora, certo? E Entendi. coloca lá na hora, daí o juiz lê as alegações do Ministério Público, as alegações da defesa e sentencia. É muito comum que aconteça isso. Não está regulamentado essa questão de escrever na ata de audiência, porque entende-se que seria oral. Mas também é muito comum, pode ser feito dessa forma, ou se não, o defensor e o promotor ditando para o escrivão, para o escrevente, Certo. os termos das alegações finais. Tá. Ou se Entendi. não, essas alegações finais também podem ser gravadas. Agora, é muito comum também que, ou por falta de tempo, pela pauta tá cheia, ou pela complexidade da causa, que o juiz ele determine que sejam apresentados memoriais escritos. Entendi. Por quê? Porque daí as partes conseguem se debruçar de uma forma mais apurada sobre o que aconteceu. Conseguem rever os depoimentos, rever as provas, tem um tempo muito maior para fazer tudo. E daí, com isso, se ganha muitas vezes qualidade. Imagina, por exemplo, um processo da Lava Jato, se fosse falado para apresentar memoriais orais. Então, meu questionamento, né, assim, a minha dúvida é justamente essa. Eu falo, ok, mas muita coisa se perde. Ao passo que isso se está escrito, a substância é muito maior, né? Sim, se você fala, fica gravado ou fica dentro do. Ou fica gravado ou fica registrado na ata da audiência, tá certo? À disposição das partes, tanto do advogado quanto do. Fica à disposição das partes. Tá. Tá bom, obrigada, prof. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, Oi, Natália. se for da forma oral, a outra parte também vai escutar? Tipo, vai ser na frente de todo mundo? Sim, se for da forma oral, vai ser na frente de todo mundo. Ah, tá. Né? É muito comum que o pessoal que as pessoas, né, que estão começando fiquem um pouco encabuladas para fazer, tem um pouquinho de dificuldade. Mas, no caso, é feito na frente de todo mundo, de forma oral mesmo. Tá bom, prof. Obrigada. Nada. Professor, Diga. uma pergunta. O senhor, a sua experiência, acredita que os memoriais, já passado toda a fase processual, convencem o entendimento do juiz? Olha, algumas vezes sim, algumas vezes não. Vai depender, Alexandre, é aquele negócio. Tem bons e maus juízes, assim como tem bons e maus advogados. O juiz, que ele já decide logo de cara, ele, ele acaba não sendo influenciado pelos memoriais. De vez em quando não é influenciado nem pelo depoimento das testemunhas.
porque ele já tomou a decisão dele quando ele recebeu a denúncia. Mas o bom juiz, ele é influenciado sim pelos memoriais. Tá certo? Agora, vocês vão entrar no momento, na advocacia, num momento muito legal, que é um momento em que provavelmente o juiz de garantia já vai estar em vigor. E por que isso daí é muito legal? Porque vai ser como o sistema chileno. O juiz da instrução, ele não vai receber os depoimentos dados na fase policial. O que a prova produzida na fase policial, ela vai ser utilizada para convencer o juiz que vai receber a denúncia. Então, o juiz da instrução, ele vai ter muito menos elementos para fazer um pré-julgamento. E com isso, tanto a instrução processual vai ter mais qualidade, quanto os memoriais também vão ser muito mais importantes para o convencimento do juiz. Então, Ok. eu acho que quando vocês começarem a advogar, inclusive vai estar uma situação mais favorável, mais favorável, um processo penal como eu posso dizer, processo penal com uma paridade de armas maior, inclusive, porque vai ser mais difícil que o juiz faça pré-julgamento, ele vai ser mais imparcial. O sistema vai obrigá-lo a ser mais imparcial. Ok, obrigado. É bom porque assim não vai ser prejudicado, né, a pessoa, porque não vai ter nenhuma incidência, né, de fatos que possa fazer com que ele tenha uma opinião já formada mesmo antes da sentença, né? Exatamente. Imagina só que é o que eu falo, o que eu falo muitas vezes, que as pessoas não conhecem tanto o sistema de justiça criminal e acabam achando que as coisas ocorrem de uma outra forma, porque vem nos filmes, vem na TV, aquele júri. E no júri, realmente, acontece de uma forma bem interessante, bem legal. Agora, tem alguns lugares em que o juiz ele pega o depoimento da testemunha, ele fala: você ratifica o seu depoimento? Daí a testemunha, muitas vezes, ela nem sabe. Fala: não, não, o que é ratificar o autor? É confirmar o depoimento que você deu na delegacia. Ah, confirmo. Tudo bem, já foi feito, ela deu depoimento em juízo. Isso não é testemunhar. Isso não é testemunhar, isso está completamente errado. Mas é utilizado em alguns lugares, infelizmente. E com o juiz de garantias, isso daí não vai mais acontecer, porque o juiz sequer vai ter acesso ao depoimento dado em delegacia. E vai fazer também com que o que foi falado em delegacia, o depoimento dado em delegacia, ele tenha um valor menor, ainda que as partes possam utilizar. Por exemplo, o promotor ele vai poder utilizar o depoimento em delegacia para saber o que aquela testemunha fala. O advogado vai poder utilizar aquele depoimento em delegacia. Só que uma coisa que acontece muitas vezes, quem já acompanhou depoimento de policial sabe, ou policiais que já deram depoimento sabem que, em geral, o policial, antes de dar o depoimento, ele pega no cartório a cópia do depoimento para ler a cópia do depoimento que ele deu em delegacia, que é uma forma, inclusive, dele lembrar o que aconteceu. Pô, o policial ele tem ocorrência todo dia. E muitas vezes, aquilo lá, um crime, pode ser um ponto fora da curva para um cidadão comum. Para um policial, é o dia a dia dele. E até para ele lembrar, ele faz isso. Agora, com o juiz de garantias, ele não vai mais poder fazer isso. E com isso, o depoimento dele tende a ser mais transparente. Porque muitas vezes ele, inclusive, dá aquele depoimento influenciado pelo que ele leu. E o que ele lembra é outra coisa. Professor, mas a gente tem que lembrar que nesse caso do processo penal tem uma peça importante, que é o Ministério Público, né, que está ali justamente para trucidar e aniquilar o réu.
esse é o mau promotor, tá, Alexandre? Eu acho que a função do Ministério Público não é essa, mas alguns promotores pensam assim, sendo que, mas o bom promotor, ele tá lá para condenar o acusado respeitando as garantias. Agora, o promotor, o que ele deve fazer? Ele não tem problema, ele fala, olha, no seu depoimento, ele começa a perguntar, e daí vai depender também do bom advogado, para que não permita que o promotor leia o depoimento da pessoa, mas faça as perguntas baseadas naquele depoimento. Porque o promotor pode falar, olha, no seu depoimento da delegacia você falou diferente. Professor, aí no caso pode acontecer de entrar em contradição, né? Se a Pode. pessoa foi verdadeira na delegacia, ou mesmo assim, se ele foi contraditório por questão de não estar com advogado ou está sendo pressionado de alguma maneira, nesse segundo momento com o juiz de garantias, ele pode entrar em contradição ou independente de qualquer coisa, falar a verdade e aí ter essa divergência. Não é prejudicial? Não é, porque o que acontece? Daí a gente vai ter, ter o bom senso também, eu acho que todo mundo vai ter o bom senso, para saber o que é falsa memória, o que é problema de memória, né? E o que é contradição dolosa. Tá certo. Porque uma coisa é a pessoa ela agir dolosamente e mentir descaradamente, Heloísa. Certo. Que acontece nos processos penais. Uhum. Tanto testemunha de acusação quanto testemunha de defesa. Acontece. Agora, existe o caso da pessoa que ela se confunde, que ela esquece os detalhes, Sim. que ela não lembra muito bem. Já se passou algum tempo, muitas vezes. Então, não dá para exigir que a pessoa lembre exatamente do que aconteceu. Olha, você lembra se a camiseta que ele estava usando era da Polo ou era da Lacoste? Uhum. Olha, era uma camiseta laranja. Daí descobre que era uma camiseta amarela. Pô, a pessoa, dependendo da luminosidade, dependendo da posição que ela estava, uma confusão possível. É provável que não é algo estranho de se pensar. Se você sair na próxima aula para falar de falsas memórias, eu vou ver se eu trago um vídeo. Vocês me lembram se eu não começar a aula com isso? Que fala de um. Aliás, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente para mostrar para vocês. Que se eu não conseguir encontrar rápido, eu trago na próxima aula. Mas é um vídeo que ele mostra diversas mudanças que aconteceram num, num lugar, né, numa cena. Deixa eu ver se eu acho aqui. Professor, lembrando que o réu não tem o compromisso de falar a verdade, né? O réu não tem o compromisso de falar a verdade. Achei aqui o vídeo. Vou compartilhar aqui com vocês. Cadê? Apresentar agora. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não apareceu. Não apareceu ainda. Agora apareceu? Sim, está aparecendo. Vocês estão conseguindo ouvir também? Está sem som. Por enquanto está sem som para mim também. Tá, aqui só está com as informações. Estão ouvindo? Não, acho que. Não, só está com a legenda. Deixa eu ver se consigo colocar. Deixa eu ver se consigo colocar com som.
No Chrome não tem a opção de compartilhar com som? Tem, porque a professora Vera tem colocado. Gente, saúde. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Aqui. Consegui. Estão vendo já? Tá entrando. Foi, agora foi. At precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Oh, deixa eu parar aqui. Vocês notaram as 21 mudanças? Não, Não? eu não. Vocês notaram alguma mudança? Olha só quanta coisa mudou. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, Na at dele. precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. Professor, mas aí é I demais. was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Vocês viram, pessoal? Nossa. Tô passada. Então, Nossa, brincadeira. vocês viram só? Uhum. Imagina, isso daí é bom para vocês pensarem na questão da prova, da testemunha. Olha só como a testemunha ela pode ver coisa diferente, ou não se atentar para alguma coisa. Alguém tinha notado que um urso saiu da sala? Não vi. Só vejo o urso aqui do Donegá, que tá aqui na tela, mas nenhum. É. Eu nem sei Mas- se é urso. Acho que é urso. Pô, um urso saiu da sala e ninguém notou. Alguém mais viu ou só eu que não tô enxergando? Mas é justamente quando a gente está falando de testemunho, muitas vezes o que eu falo não é que a testemunha está mentindo. Muitas vezes não é questão de mentira, é questão questão da forma como ela está vendo, da posição que ela está vendo, da percepção que ela tem, da importância que aquele evento tem para ela. Quando o evento é importante, Sim. é comum que ela guarde mais memórias. Entendi. Agora, quando é alguma coisa que não é comum, provavelmente ela não vai guardar tanta coisa. É por isso que eu digo, pô, policial. Para o policial, o crime é algo comum. Ele vê todo dia. Então, é comum que ele guarde menos detalhes do que uma pessoa, do que uma testemunha comum. Certo? É comum que entre em pequenas contradições. A questão é que as contradições elas têm que ser pequenas, não podem ser contradições enormes, gritantes. Uhum. Entendeu? Porque contradições muito grandes denotam que a pessoa está mentindo. Quem diz a verdade uma vez, se é de verdade, ela vai repetir quantas vezes forem necessárias, né? Mas ela pode ser influenciada inclusive pode ser influenciada por outras pessoas. Mas a grosso modo, professora, a verdade é única. A grosso modo, ela vai falar
a essência do que ela acredita, do que ela viu, enfim. Mas esse é o que eu acho, entendeu? Então, o que acontece é que a mente humana é muito doida. A questão é que a mente humana é muito doida, Heloísa. Para você ter ideia, nos Estados Unidos foi feito um experimento em que eles colocavam diversas imagens e era uma cobaia e 5 atores. Só que a pessoa achava que os atores também eram pessoas, eram cobaias também, que também faziam parte do experimento. E o que acontece? Perguntavam, a casa maior, qual é a figura maior, qual é a figura menor, qual é o homem mais gordo, qual é a mulher com cabelo mais comprido, e questões que eram super normais, que será fácil de você responder. Só que a cobaia sempre era o último a responder. Entendi. E, no começo, todo mundo acertava. Uhum. Chegava em determinado momento, todos eles davam a resposta errada, os atores davam a resposta errada, e na maior parte das vezes a cobaia, mesmo sendo gritante que os outros participantes do experimento estavam dando a resposta errada, ele seguia os demais participantes, porque a percepção dele mudava. E ele falava, não é porque eu segui, é porque a minha percepção foi essa também. Entendi. A mente humana é muito doida. Ah, com certeza. Verdade. Vendo por esse lado. A mente humana é muito doida. Se vocês quiserem, depois eu procuro lá quem fez esse experimento e passo para vocês. Ok. Depois você coloca o nome desse vídeo que você colocou aí para eu rever. Eu acabei de fechar aqui, deixa eu pegar, eu já te falo agora. Tá. Teste de percepção. Legal, obrigada. Pessoal, perguntas, dúvidas? Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Não, também tá tranquilo. Pessoal, se tá tudo certo, eu encerro por aqui a aula. Daí, vocês estão liberados. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Não precisa nem concluir, a Gleice já falou, vamos embora. Boa noite, professor. Boa noite, Professor, Karina. sempre, professor. Professor, não esquece de falar sobre a prova, por favor, tá bom? Ah, tá. Na próxima aula eu já falo a data. E a Tá Gleice, bom, por favor. Obrigada. Tá certo, tem que jantar mesmo, Gleice. Beijos. Boa Beijo, noite. boa hora. Boa Até noite, mais. professor. Vai dormir, Nelson. Amanhã. Vou dormir, tchau. Tchau.